Interessante você tocar nesse ponto, porque, William, o que a gente vê frequentemente na política é o que o Brando acabou de mencionar. A mudança de cadeira traz junto um discurso diferente também. Então, você vê o que era oposição antes, muda de lado e traz um argumento que é próprio de oposição ou de situação. Né? Vou retomar um pouquinho do que a gente estava falando no bloco anterior, quando a gente falou de ingovernabilidade. Nós vemos que teve uma situação, né, na qual a presidente Dilma, quando é eleita, nós tivemos uma situação de bloqueio das pautas na Câmara e tudo mais. Vivemos uma situação que, devido a uma questão de rolo compressor, passou, como foi o exemplo de ontem, 6 assuntos nesse tipo. Só que é inquestionável que o presidente Temer, ele está sem governo. Né? Ele está sem, apesar que a Câmara esteja apoiando, não é um apoio a projetos de ordem orgânica, mas sim projetos relacionados ao interesse, muitas vezes, peculiares dos deputados. Então, nós temos uma situação de questionar se haverá governabilidade constante ou não. E tem uma situação na qual, se tivermos uma eleição indireta, ainda mais se for uma eleição emanada da Câmara dos Deputados, uma Câmara dos Deputados que é questionável, porque ela tem uma situação na qual boa parte deles foram eleitos pelo voto do quociente partidário e nem tanto pelo voto direto. Então, tem que se discutir se seria, apesar de ser constitucional, se haveria a situação de governabilidade também. Porque tudo, a categoria política, a classe política, ela está tão descredibilizada no meio da sociedade que qualquer ação que eles façam sempre vai ter questionamento. Então, muitas vezes, seguindo o que falo, como o professor falou, constitucional, lembrando o que fala o primeiro artigo da Constituição, no parágrafo único, o poder emana do povo. Então, nessa questão, cabe discutir se as diretas já também não seriam uma alternativa para poder apaziguar, né, dar ao povo a situação de tomar a decisão e, eventualmente, apaziguar para uma situação que pode gerar ingovernabilidade. Porque, por mais que se tenha discussões, né, como bem o professor falou, agora estão provavelmente nos restaurantes de Brasília tomando bom vinho, por mais que tenha essa discussão, o lado de cá está insatisfeito de âmbito geral. Então, muitas vezes, a alternativa da direta, da eleição direta, embora seja uma questão de emenda constitucional, mas já tivemos já tantas emendas da PEC, tem agora da reforma trabalhista e da previdenciária, que também são questões que dificilmente se pensaria em mudar. Não custaria, acho que por uma questão de bem e de tranquilidade, de apaziguamento da ansiedade, da necessidade da sociedade, uma eventual eleição direta, sim.